Gente, o nervo trigêmeo é um dos nervos mais importantes localizados no crânio. E por isso ele tem a denominação de nervos cranianos. Ele é um dos nervos cranianos e o quinto par de nervo craniano. E ele tem uma especificidade muito grande, tá? Ele é um nervo de característica mista, ou seja, ele é sensitivo e ele é motor. Nas suas características de ser sensitivo, ele traz propriocepção, ele traz tato, pressão, tá? Dor, temperatura, tá? E traz também a sua função motora de forma clara e consistente. E partindo para esse entendimento de como o nervo trigêmeo, com todas essas características que ele possui, como isso vai gerar sofrimento no paciente, tem alguns tipos de queixas, tá? Que você precisa saber que está relacionada com o nervo trigêmeo, com os seus ramos, tá? E aí, dentro dessas queixas associadas com o trigêmeo, a gente precisa entender os seus ramos, tá? E ele possui 3 ramos específicos, tá? 3 ramos que são bem detalhados, que são imprescindíveis para que você avalie o seu paciente e saiba exatamente como atuar no comprometimento com raciocínio de elite, com raciocínio focado na causa, e não o raciocínio tradicional que nos leva a tratar só o sintoma. Não. Você precisa aprender a buscar a causa. O sintoma deve ser um dado que você pega e coloca em seu arsenal durante a avaliação para fazer o diagnóstico. E dessa forma, fazendo o diagnóstico correto, plausível, você consegue acelerar o resultado, ter seu paciente sem dor já no primeiro atendimento. E esses 3 ramos do trigêmeo que a gente tem, ó, eles se localizam mais ou menos dessa forma. E de acordo com a posição aqui que está a minha mão, os meus dedos fazendo a representação do nervo trigêmeo, nós temos de forma topográfica a mesma forma. Nós temos o núcleo trigeminal nessa parte de fossa média do crânio, onde a gente tem essa região, o osso temporal. Do núcleo trigeminal vão partir 3 ramos. Um mais superior, que a gente chama ramo 5-1, quinto par do nervo craniano 1. O ramo médio, que é o ramo maxilar dessa região. O ramo 5-2. E o ramo terceiro, que é o ramo mandibular. E esse ramo mandibular, ele é o ramo motor. Então, dos 3 ramos, o único ramo motor que existe é o ramo, ó, mandibular. Por isso que mandíbula, ramo motor, para facilitar o seu raciocínio desde já, seu raciocínio clínico desde já, você precisa entender se o ramo é mandibular, o ramo 5-3 do nervo trigêmeo, ele vem para a mandíbula, vem afetando a ATM. Mandíbula, ATM, e você já começa a fazer essa correlação. E a partir daí, você vai ter precisamente a relação de onde vão surgir os sintomas e quais são os tipos de sintomas. E aí, qual a relação do nervo trigêmeo com a disfunção de ATM, com a DTM? Gente, pela relação topográfica e funcional, que eu acabei de falar dos 3 nervos, o comprometimento do nervo trigêmeo vai gerar, literalmente, ó, problemas na porção
anterior do crânio com o ramo superior oftálmico, podendo gerar sensibilidade nessa região, hiperestesia nessa região, comprometimento nessa região oftálmica. Da mesma forma, essa região maxilar, podendo gerar dor, sensações, desconfortos importantes. E essas dores, desconfortos importantes na região da maxila, que faz a parte superior da oclusão, da arcada superior. Então, a partir desse entendimento, você chega também na porção inferior, onde nós temos as sensibilidades mandibulares, que já vem com o ramo mandibular, que eu já falei, e que tem relação com o músculo, os músculos mastigatórios. Músculo de fechamento, masseter, temporal, pterigoideu lateral, pterigoideu medial e o ramo do miloioideu e anterior do digástrico. Esses são os músculos relacionados com a função motora e que integram essa região da frente, onde a arcada inferior vai trabalhar na oclusão. Então, os sintomas, eles estão relacionados com a disfunção de ATM e com o trigêmeo, por essa lógica de inervação proprioceptiva e por essa lógica de inervação funcional através dos músculos mastigatórios. Tá claro para vocês?